idade, acho que uns 4 anos que a gente deixou de frequentar o esconderijo. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas, sou o esposo da Daniela, pai da Maria e do Estevão, tio da Heloísa. E é uma honra estar com vocês aqui nesta noite, conversar um pouco sobre a carta aos Hebreus. O Neto deveria ter me convidado numa carta um pouco mais de boa, assim, mas tudo certo, glória a Deus. Eu gostaria de convidar vocês, então, a abrir a Bíblia, sem mais delongas, em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, no capítulo 9, do versículo 15 até o 22. E diz o seguinte: E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo, segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vocês. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu. Então, o texto que a gente vai meditar hoje é do versículo 15 até o 22 de Hebreus. Eu vou fazer uma breve introdução com algumas informações dessa carta para aqueles que não estão acompanhando a série nos GPs. E vou fazer também um pequeno resumo do contexto anterior e posterior. E a gente vai meditar nesse texto. E meu objetivo aqui é procurar esclarecer o que é um mediador, por que foi necessário um mediador e por que tinha que ser Jesus esse mediador. E por fim, vou procurar fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, conforme o Espírito Santo nos introduzir. Essa carta, então, ela foi escrita aos judeus. Existem muitas considerações acerca da autoria dessa carta, mas o fato é que não se sabe ao certo quem é o autor, mas ela foi escrita provavelmente no ano 70 depois de Cristo. Ela foi escrita aos israelitas cristãos que tinham se convertido ao cristianismo e que estavam sendo perseguidos por seus conterrâneos, né? Alguns estavam sendo presos, outros estavam sendo mortos. Então, era um ambiente muito hostil para aqueles que estavam se convertendo, tanto por conta dos próprios israelitas, quanto por conta dos gregos, etc. E tem como principal tema a carta o sacerdote de Cristo. Então, ele apresenta Jesus como superior em todos os sentidos, tanto como um sacerdote superior, de uma ordem superior, muito superior à ordem de Arão. Ele apresenta Jesus como mediador superior. Ele apresenta Jesus como sendo muito maior do que todos os Moisés, né, o grande legislador, que todos os profetas, que os anjos. Ou seja, ele vai deixar claro aqui ao longo da carta que Jesus é superior, e é muito superior. Então, o intuito dele também é ressaltar que aquilo que havia antes de Jesus era apenas uma sombra, como a gente já ouviu várias vezes isso, né? Do que estava antes, estava meio que, parece que embaçado, estava como se a gente olhasse por um vidro, né? Como andando de carro, de repente, quando está muito frio, né? Começa a embaçar o vidro, é preciso ligar o ar-condicionado ou abrir o vidro, que não tem ar-condicionado, carrinho mais simples, abre o vidro ali, deixa refrescar um pouco, para desembaçar. Então, a ideia é essa, que parecia que no Antigo Testamento as coisas estavam meio que embaçadas, eles não conseguiam enxergar direito onde que eles estavam pisando. Então, Jesus ele veio para tirar esse embaçado e eles verem claramente. E o intuito também é ressaltar que eram apenas formas e sombras,
e se concretizou de maneira perfeita em Jesus. E eu encontrei uma frase muito interessante de Platão, olha só. Ele diz que por trás de todas as formas visíveis e temporárias da existência, há um mundo invisível, mas bem real, imutável e perfeito, que age como modelo da criação e que ao mesmo tempo é o alvo de tudo, aquilo na direção do que tudo se esforça, a fim de que suas perfeições e sua eternidade sejam compartilhadas. Ou seja, ele disse que tudo que existe na nossa realidade, o que a gente vê, existe algo por trás, algo eterno, que é, de fato, o motivo da existência daquilo que se vê. Então, existe algo por trás da realidade que é, de fato, a realidade de fato, que traz as coisas à existência. Então, essa epístola, ou tratado, ou sermão, como alguns entendem, tinha o objetivo de animar, de encorajar e fortalecer os leitores e deixar claro para eles que o retrocesso à antiga aliança, aqueles que tinham se convertido, aqueles que tinham se convertido ao cristianismo a partir do povo de Israel, seria um retrocesso. Porque se Jesus ele é incrivelmente superior, ele é em todos os sentidos, voltar atrás seria um retrocesso. E ele traz alguns argumentos, que Cristo é maior que os anjos, como Moisés, que Arão, Josué e demais personagens, como eu disse. A revelação de Deus em Cristo é muito maior que a revelação do Antigo Testamento, porque ela é mais clara. O sacrifício de Jesus é maior que o dos animais. Além de purificar, porque os animais purificavam apenas aquilo que estava externo, mas o sangue e sacrifício de Jesus purifica também a consciência. Jesus é sacerdote de uma ordem superior. Jesus entrou em um santuário superior e supremo, que é os céus. E a nova aliança, na qual Jesus é mediador, é superior à antiga aliança. Ou seja, então Deus se revelou no Antigo Testamento de inúmeras formas. Deus se revelou nas teofanias, Deus se revelou a Moisés, Deus se revelou na nuvem, por exemplo, na coluna de fogo, realizou os milagres através dos anjos, ou seja, Deus se revelou de muitas maneiras, mas como o próprio autor disse, lá no capítulo 1, ele disse, agora Deus decidiu se revelar na pessoa do seu Filho. E é nele que a gente vai meditar. Então, Cristo, como revelação final, não coloca ele como distante ou longe das Sagradas Escrituras, da Antiga Aliança. Bem pelo contrário, complementa e traz de fato a revelação final. A título de introdução seria isso, e a partir do capítulo 9, então, eu vou fazer um pequeno resumo, do versículo 1 até o 14. No versículo 1, ele finaliza o assunto anterior sobre a nova aliança do capítulo 8, e faz a ponte com um novo tema, que seria o tabernáculo. Do versículo 2 ao 5, ele explica como era o tabernáculo, como eram as suas divisões, como eram os seus utensílios. Do versículo 6 e 7, ele fala da diferença que existia entre os sacerdotes e o sumo sacerdote. Do versículo 8 ao 10, ele fala de como que era feito antes de Jesus, que era apenas uma sombra, que era apenas um símbolo. Do 11 ao 14, ele trata de Jesus, do sacrifício, como ele foi eternamente, incomparavelmente maior do que o sacrifício de animais, e porque agora ele pode, além de perdoar pecado, ele pode purificar a consciência. Quer dizer, o único que pode perdoar o pecado e limpar a consciência. Então, que o Senhor nos dê graça nessa noite, para que a gente entenda um pouco melhor eu gosto muito daquela expressão que se usa, o drama cósmico da redenção. Porque, de fato, toda a natureza, né? Toda a natureza clama pela redenção. Os filhos do Senhor aguardam a redenção. Então, que o Senhor nos dê graça para que a gente consiga compreender hoje um pouco melhor esse drama cósmico da redenção, especialmente no que diz respeito à vida do seu Filho bendito, seu Filho Jesus Cristo. Se quiserem me trazer mais um copo d'água, eu ficaria muito grato. Então, no versículo 15, ele fala, e por isso ele é o novo mediador. Por isso, ou portanto, ou seja, ele está fazendo uma conexão com o versículo anterior, o versículo 14, que de fato era necessário um sacrifício superior, algo não alcançado pelo sacrifício de animais. Então, Deus, nessa nova aliança, ele quer deixar claro que Cristo Jesus ele veio perdoar pecados, o sacrifício deles é para perdoar pecado, e também para nos dar uma paz, para nos trazer nessa consciência perturbada que existe antes da pessoa conhecer Jesus. Ele quer trazer paz a essa consciência. O versículo 14 ele diz isso, que somente o sacrifício de Jesus ele é possível
que é o único que pode trazer paz à consciência por causa das nossas obras mortas. O fato é que desde o início dos tempos, mesmo antes da antiga aliança, Deus decidiu se revelar aos homens, como eu disse anteriormente. Ele se revelou de várias formas, e no Salmo 19 ele diz que nós temos uma revelação silenciosa. Ele diz: os céus declaram, o firmamento anuncia, um dia declara o outro dia. Ou seja, é uma revelação silenciosa. A natureza está declarando. Um dia após outro dia declara, o firmamento declara a glória de Deus. Em Romanos 1,18 temos uma revelação que traz responsabilidade. Ou seja, as coisas invisíveis... Irmão, muito obrigado. Show de bola. As coisas invisíveis, elas se revelam nas coisas que foram criadas, para que todos sejam indesculpáveis. Então, essa revelação aí, ela já traz uma responsabilidade, porque a gente vê a revelação e a gente sabe que existe algo aí. Então, a gente não tem desculpa. Eu não sabia, eu não entendi, eu não sei, não. A revelação, a natureza, ela declara e ela traz isso como responsabilidade. Em João 14, nós temos a revelação encarnada, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, o Filho de Deus viveu entre nós. Em Colossenses 1 temos a imagem, a revelação como a imagem do próprio Deus. O apóstolo Paulo escreveu: ele é a imagem do Deus invisível. E em João 14, Jesus diz que ele, na verdade, os discípulos perguntaram para ele, né: Senhor, como a gente vai ver o Pai, né? Ele falou: mas vocês estão tanto tempo comigo e vocês não perceberam ainda que quem me vê, vê ao Pai. Então, ele chega ao ponto, né, nessa escala de revelação, de dizer para os discípulos que ele é, de fato, a revelação final de Deus. Porque ele disse: eu e o Pai somos um. Se vocês me veem, então vocês veem o Pai. Vocês veem o Pai, vocês me veem, porque nós somos um só. Então, é por isso que ele é um mediador. Mediador é alguém que faz a mediação, né? Basicamente isso, de maneira bem simples. É alguém que faz a mediação. Existe no direito, eu não sou muito versado nesse assunto, mas no direito, eu já ouvi falar uma vez, se eu estiver errado, vocês me corrigem depois. Mas é que, como tem muito processo no sistema judiciário, eles estavam querendo fazer uma mediação antes, ia ter uma pessoa que ia lá fazer para ver se tinha uma conciliação, ou seja, existia alguém, ia ter alguém que ia fazer essa mediação antes do processo, para não ter muito processo, demorar muito o negócio. Ia ter alguém para tentar conciliar, sabe? Onde que a gente pode chegar? Qual é o fundamento, né? Onde que a gente pode chegar? Então, existia a figura do mediador. A figura do mediador é essa. É alguém que está entre duas pessoas, onde tem um problema, duas pessoas têm um problema, e essa pessoa tenta chegar entre eles para que eles cheguem num denominador comum, cheguem num resultado. Era necessário um mediador, e eu vou ressaltar 2 pontos aqui. Primeiro ponto: por que é necessário um mediador? Por que Jesus foi necessário como mediador? Porque Deus não podia se aproximar do homem por conta do pecado. A gente lê, é impossível, na verdade, Deus se aproximar do pecado, porque Deus é santo. E o Senhor disse lá em Levítico, ele disse para o povo: santifiquem-se. Eu tirei vocês da terra do Egito, e santifiquem-se porque eu sou santo. Então, Deus não consegue, ou não pode, por causa que ele não vai contra a natureza dele, que a natureza dele é ser santo, ele não pode se aproximar de alguém impuro. Então, por isso que é necessário um mediador, para que esse acesso a Deus fosse possível. Ou seja, Deus queria um povo santo, tanto que ele disse para o povo de Israel: sejam santos. Deus queria um povo santo, e na antiga aliança, como que ele fez esse... Ele disse para o povo se separar dos povos, quando eles fossem conquistar a terra prometida, por exemplo, para Josué. Moisés instruiu bem claramente Josué e disse para ele que eles deveriam exterminar todos os povos que estavam naquela região, na terra de Canaã. E o principal motivo é porque Deus não queria que seu povo se contaminasse com a idolatria, com o pecado, com as maldições. Ou seja, ele queria um povo para ele, separado. Então é necessário um mediador, porque Deus é santo, Deus está aqui, e as suas criaturas não estão nem ali, estão bem abaixo.
Então era necessário alguém que fizesse esse meio campo, né? Um Fernando, o 10. A gente precisa de um 10. Então Deus precisava de alguém para fazer esse meio campo, fazer esse intermédio. Então Deus, mas e por que ele precisava? Porque Deus ele se aproxima do seu povo para se relacionar. Toda vez que Deus se aproxima de alguém é para se relacionar com essa pessoa. E Deus não se relaciona com ninguém impuro. Então quando Deus se aproximou do seu povo para se relacionar com eles, ele precisava de algo. E a gente vai ver mais adiante como que Deus se relacionava com o povo de Israel. De que maneira? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, porque o homem não podia se aproximar de Deus. Então Deus não podia se aproximar dos homens, porque Deus é santo e o homem não é. E o homem não pode se aproximar de Deus por causa que o homem não tem conhecimento para isso. Não tinha conhecimento para isso. Ou seja, se Deus não se revelasse, primeiro lá a partir para Abraão, quando ele fez a promessa, e depois para o povo de Israel, com as leis e com os preceitos e tudo mais, se Deus não desse esse passo em direção ao ser humano, nós não teríamos conhecimento para se aproximar do Senhor. Por que hoje a gente se aproxima tão facilmente, digamos, entre aspas, do Senhor? Porque a gente chega até Jesus, até a cruz. A gente entendeu. A gente tem esse conhecimento de que a gente precisa chegar em Jesus, se arrepender, pedir perdão, se humilhar, ter fé no sacrifício, na vida e obra de Jesus. Aí a gente pode se aproximar de Deus o Pai. Porque a gente sabe hoje. Hoje a gente tem esse conhecimento. Então os israelitas eles não tinham a noção clara de que o Messias ia sofrer, precisava derramar o seu sangue, precisava morrer, precisava ressuscitar. Tanto que na época eles esperavam um revolucionário, né? Jesus veio, manso e humilde, não dá outra face, e daí eles pediram para soltar Barrabás, que era um revolucionário. Eles queriam alguém que trouxesse paz, como um príncipe, como um rei, alguém que trouxesse paz social, paz política, paz monetária, certo? Mas é isso que eles estavam esperando, mas Jesus ele veio com outro tratado, com uma outra revolução. Isaías 53, ele fala isso, que Jesus, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a lei e todos os sacrifícios eram um mediador temporário. Toda vez que eles estavam fazendo os sacrifícios, eles estavam lendo a lei, eles estavam esperando, olhando, mesmo que intuitivamente, às vezes de maneira mais sábia e de maneira mais concreta, mas estavam esperando o Messias que haveria de vir. E em relação ao mediador, só Jesus pode ser o perfeito mediador. Por quê? Primeiro porque ele é Deus. Quando ele nasceu na Virgem Maria, ele era Deus. Ele foi concebido por um milagre do Espírito de Deus. Então só ele podia ser mediador, porque ele, como Deus, ele tinha todo o conhecimento que era necessário para alguém fazer essa mediação. Ele era perfeito, e o autor aos Hebreus também vai dizer que ele não tinha pecado. Então só ele conseguia fazer essa conexão entre Deus e os homens. Ele tinha tudo que era inerente à divindade, sendo Deus, e ele foi homem, completamente homem. Foi tentado em todas as tentações. E nós, como ele diz, né, o autor dos Hebreus também, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, que ele foi um homem perfeito. Ou seja, ele tinha tudo o que era preciso, porque ele era Deus, e como homem ele sofreu as tentações, ele sofreu tudo que nós sofremos, e ele entendeu de fato o que era necessário. Hebreus 2,17, fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote em todos os pontos. E Hebreus 4, um sumo sacerdote que não se compadeça. Então o autor está querendo deixar claro, é que se não fosse Jesus o mediador, essa ponte jamais seria estabelecida. Jamais seria estabelecida. Ele é o único mediador que poderia realizar essa obra de maneira perfeita. E por que de maneira perfeita? Porque Deus não aceita menos do que é perfeito. Para chegar até Ele, precisava de um sacrifício perfeito, a redenção perfeita. Ele é superior também, porque o tabernáculo que ele entra é superior, como eu falei lá no início.
E só existe um mediador porque ninguém mais consegue preencher esse requisito depois de Jesus. Nem antes de Jesus, né? Nem antes, nem depois, nem ninguém. Só ele preenche todos os requisitos, como Paulo escreveu a Timóteo, porque há um só mediador, um só Deus e um só mediador. E pensando nessa questão de mediação, como eu disse anteriormente, eles viam como que por uma cortina, como que embaçado. E é muito interessante que lá em Jó, Eliú, ele já faz uma menção a um mediador. Quando ele fala lá em Jó 33, ele disse: livra-o para que não desça a cova. Já achei resgate, sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e se tornará os dias da sua juventude. Ou seja, em poucas palavras, Eliú ele já estava apresentando para Jó que era necessário alguém intermediar, alguém ser o mediador, mesmo que de maneira mais simples, mesmo que não vendo perfeitamente. Claro que esse é um proto-evangelho, o primeiro proto-evangelho, o Senhor Deus já deixou bem claro lá em Gênesis 3, quando ele disse que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então lá o Senhor já tinha deixado claro que alguém pisaria a cabeça da serpente. Alguém faria esse serviço, esse trabalho. Deus providenciou o resgate. Qualquer que invocá-lo será salvo e confessará Cristo aos demais homens, porque esse é o fruto de quem estiver ligado a Cristo. É isso que Eliú estava dizendo. Olha, se quem confessar Jesus alcançará a misericórdia, e o próximo passo dele vai ser o quê? Manifestar, fazer discípulo. Manifestar a glória de Deus revelada em Cristo aos seus irmãos, aqueles que estiver próximo, aqueles que estiver ao seu lado. Ao contrário de Adão, então Jesus foi obediente em tudo. Adão desobedeceu ao Senhor, mas Jesus foi obediente a Deus em tudo. Tanto que a gente vê com Jesus falando algumas vezes: eu faço só aquilo que eu ouço meu pai, eu falo só aquilo que eu ouço meu pai falar, eu faço aquilo que meu pai me manda fazer. Ou seja, ele foi obediente em tudo. Mais um motivo pelo qual o torna o único mediador, o único que poderia alcançar esse patamar. Por causa como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos também, por causa da desobediência de um homem, entrou o pecado, mas pela obediência de apenas um, veio a salvação, a justiça e a misericórdia para todos nós. Então o sacerdócio superior de Cristo, nesse ponto, é realizar essa mediação entre Deus e os homens. Então, glória a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por Ele se colocar disponível para Deus o Pai, porque Deus o Pai, como arquiteto, engenheiro, Ele planejou tudo, Ele planejou, arquitetou, mas Ele também construiu, né? Ele planejou e arquitetou, e Ele pensou nos mesmos detalhes. Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele foi lá e executou, como um mestre de obras, como um bom pedreiro. Ele foi lá e executou. E o Espírito Santo é aquele que aplica no nosso coração, vai lá e vende o negócio. E como Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele, se fosse um vendedor, Ele seria um vendedor como nenhum outro. Ou seja, Jesus se colocou diante de Deus o Pai para executar o plano de salvação, o plano de redenção que foi proposto por Deus o Pai. E tem uma parte interessante, que ele fala, por isso ele é o mediador do Novo Testamento. É o Novo Testamento em contraste com a Antiga Aliança. Para que por meio da morte, no verso 15 ainda, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento. Por meio da morte, ou a tradução Almeida Corrigida e Fiel, ela traduz da seguinte forma: intervindo a morte para a remissão das transgressões. Ou seja, o que ele está querendo deixar claro aqui, o que ele está querendo dizer, é que a morte, ela entrou na história da humanidade como um cobrador, porque veio o pecado. Então a morte é aquela que veio cobrar, que veio fazer a cobrança, para cobrar a alma do pecador, e não somente no sentido físico, que nós morremos e voltamos ao pó da terra, pelo que Deus nos fez, mas ela também veio cobrar no sentido espiritual. Porque a gente entende hoje bem claramente que aqueles que não estão com o Senhor,
sofrerão por toda a eternidade distante dele. Então a morte se tornou um cobrador. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Mais uma vez, por isso que ele é o único que pode fazer essa mediação. Ele venceu aquele que nos tiraria da eternidade com Deus, que nos afastaria da eternidade com Deus, que é a morte. Então Cristo Jesus venceu a morte. Ele tem a chave, como ele disse em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, sou eu aquele que vive. Eu estive morto, mas ressuscitei, e hoje eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por isso que a gente hoje, no evangelismo, e daí eu me lembro do evangelismo da época que eu era adolescente, faz bastante tempo, que é aquele evangelismo que a gente ia a gente tinha aqueles cultos gigantes, assim, daí a gente ia na casa de porta em porta, ia lá, batia, entregava folheto, falava alguma coisa, se a pessoa queria participar dos cultos, queria receber uma palavra, uma oração. Hoje a gente pode chegar, como o texto sagrado nos informa, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, certo? Por quê? Porque hoje a gente pode chegar na porta do inferno e meter o pé lá. Quando a gente traz, pela graça e misericórdia do Senhor, e a gente traz alguém para o nosso meio, e essa pessoa, iluminada pelo Espírito Santo, entende o chamado, tem o conhecimento do chamado de Deus, a gente, então, qual é o nosso papel? A gente vai lá no inferno e tira ela da morte para a vida. Nós estávamos nas trevas, e o Espírito Santo nos transportou das trevas para a luz. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, e hoje nós temos vida e vida eterna com o Senhor. Então as portas do inferno não podem contra a igreja. Então hoje a gente pode chegar na porta do inferno e meter o pé e trazer aqueles que estão lá clamando por misericórdia, por compaixão, aqueles que têm a sua consciência perturbada ainda clamando por misericórdia ao Senhor. E sobre as transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, como ele fala ali no 15, ele diz assim, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento. Ou seja, todos os pecados cometidos antes de Jesus, que no povo de Israel, o que eles faziam? Sacrificavam um animal, certo? Sacrificavam um cordeiro de 1 ano, puro, sem defeito, sem mácula. Quem era mais pobre levava uma rolinha, um pombinha. Ou seja, era necessário derramar sangue de um animal. Só que até a morte de o mesmo autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, vai dizer, no capítulo 10, vai dizer que somente o sacrifício de Cristo pode perdoar pecado. Isso quer dizer que na antiga aliança, o pecado do povo não era perdoado pelo sangue de animais. O pecado do povo de Israel, os animais eles serviam como propiciação. Era como o sangue cobrisse. Né? Aqui está um pecado, um erro. Eu venho aqui e cubro isso aqui. O sangue dos animais fazia isso, cobria, propiciava. Porque o único que poderia perdoar pecado era o sangue de alguém puro. Se toda a criação está ansiando pelo Messias, pelo Redentor, então o sangue dos animais não poderia propiciar pecado, não poderia perdoar pecado. Ou seja, no capítulo 10, eles oferiam sacrifícios com fé. Todos os pecados que foram perdoados no Antigo Testamento, todos os sacrifícios feitos com os animais no Antigo Testamento, eles eram perdoados não porque eles colocavam fé no sangue daquele animal, mas porque eles colocavam a expectativa no Messias que haveria de vir. Então, por isso que ele diz aqui, que a redenção das transgressões cometida debaixo do Primeiro Testamento. Ou seja, Jesus, quando ele se entregou, e eu já, às vezes, de vez em quando eu, estudando esse texto um pouco mais, às vezes eu paro para pensar, né? Quantas pessoas que estarão com a gente na eternidade, né? O Senhor Jesus falou para Abraão que seriam incontáveis como as estrelas do céu, como a areia da praia. Imagina só uma pessoa pagar pelo pecado de toda essa gente. E estudando esse texto, eu fiquei pensando, né? De quantos animais foram sacrificados, quantos litros de sangue foi derramado para propiciar ou para encobrir o pecado do povo.
E o nosso Jesus precisou fazer isso apenas uma vez. Dá para a gente ter uma noção e comparar o tamanho do sacrifício e o quanto que é grande o nosso mediador, o nosso redentor, como foi cantado aqui. Ou seja, o sangue de Cristo valeria para a remissão de todos os pecados que não seriam expiados pelos sacrifícios oferecidos sobre a lei. Não contemplava a remissão apenas dos pecados cometidos dali para frente, né? O Senhor Jesus se sacrificou. Hoje nós olhamos para trás e nós cremos no sacrifício de Jesus, no sacrifício que foi feito. Mas o povo de Israel olhava para frente, no sacrifício que haveria de vir, no Messias que haveria de vir. Então o mediador, ele foi crucial para a história. É interessante porque a história ela se divide antes e depois de Cristo. Mas o fato é que o mediador, Jesus, ele estava pensando ou redimindo tanto a história passada da humanidade quanto a história futura da humanidade. Ele está redimindo toda a história da humanidade. Por isso que ele é insubstituível. Insubstituível. E ainda no versículo 15 ele diz: cometida debaixo do primeiro testamento, para que os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqueles que são chamados, ou seja, todos nós em algum momento, na nossa vida, recebemos o sopro ou o chamado do Espírito no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente. Seja ouvindo um sermão, seja lendo a palavra, seja conversando com algum amigo, seja no momento que for, em algum momento a gente ouviu a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo trouxe a nossa consciência de quem Deus é, de quem nós somos e do quanto nós estávamos distantes do Senhor. Então esse chamado que o Espírito faz em nossa vida, essa boa notícia do Evangelho que chegou até em nós, o Espírito Santo é que nos convenceu. Por isso que ele disse que naqueles que foram chamados, ou seja, todos aqueles que receberam. E ele disse a todos aqueles que receberam a promessa da herança eterna, ou seja, todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que ouviram o chamado do Senhor pelo seu Espírito e que atenderam esse chamado e que caíram em si e tiveram no entendimento a verdade. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu não consigo viver sem o Senhor Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade. Não existe outra vida. Todos nós que ouvimos esse chamado e atendemos esse chamado, nós recebemos a promessa de vida eterna, essa herança que o Senhor nos deixou, por conta do mediador, de Cristo Jesus. Nenhuma pessoa pode chegar diante de Deus, ou poderá chegar diante de Deus, dando crédito a si mesmo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer. Eu não sei vocês, mas eu me lembro muito bem de quem eu era sem Jesus, do que eu sou capaz de fazer sem Jesus. E eu sei que se a gente chegar diante de Deus hoje, tirando Jesus da nossa história, o que a gente vai dizer para Deus? A gente não pode dizer nada. Nenhuma pessoa pode chegar diante de Deus e dar crédito algum a si mesmo. Pelo contrário, toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor é a Deus, o nosso Pai, e a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e ao seu Santo Espírito por ter nos convencido. De fato, Jesus é um mediador superior. A aliança, se ele é um mediador superior, ele é um sacerdote superior, como já foi visto, eu creio, e ainda vai ser visto, já foi visto, né, no estudo. Assim como ele é um sacerdote superior, ele é um mediador superior, então a herança, ela é superior. A herança para o povo de Israel, o que o Senhor prometeu ao povo de Israel? Eles iriam entrar em Canaã, e eles iam tomar posse da terra que o Senhor tinha prometido lá para Abraão. A herança deles era na terra, era um local geográfico. E é fato que Deus, na sua soberania, planejou isso, executou naquele local, porque o mediador, Jesus, ele precisava nascer naquele local, naquele povo, como foi prometido. Então a herança do povo de Israel era uma herança física, era um lugar nessa terra. E ele fala aqui que a herança que aqueles que têm a partir de Jesus, que entendem a partir de Jesus, é uma herança eterna. Então a herança no antigo pacto
ela era muito inferior à herança agora no Novo Testamento ou no Novo Pacto, por conta que Jesus é um sacerdote superior, ele é um mediador superior, então a nossa herança também é superior, muito superior. A vida eterna, então, e é interessante notar que a vida eterna também ela não foi prometida apenas no Novo Testamento. O Salmo 49, por exemplo, dos filhos de Corá diz: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Daniel, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Em Isaías, mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Eles tinham esse conhecimento, esse entendimento, mesmo que vendo embaçado, mas eles sabiam que a herança que viria após a mediação de Cristo seria infinitamente superior. Ou seja, o que Jesus fez foi dar uma ênfase muito maior nessa promessa. Já que depois do sacrifício de Cristo, como ele mesmo disse, né? Vocês ficam em Jerusalém, depois vocês vão para Samaria, Judéia e até os confins da terra. E depois também ele disse para os discípulos, lá em Mateus 26, vão e façam discípulos de todas as nações, anunciando o evangelho, batizando, pregando e fazendo discípulos. Ou seja, o povo de Deus hoje é um povo de toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. Então o povo de Deus antes estava restrito a uma única raça, aos israelitas. A partir da mediação de Cristo e do sacrifício dele, se estende para toda a terra, para toda a raça, toda a tribo, toda a língua e toda a nação. Olha o tamanho do sacrifício e da mediação de Cristo. Muito maior. Esse é o versículo 15, o versículo 16 e 17, ele fala do testamento ou de um testador. Ele diz, porque onde há testamento, é necessário que venha a morte do testador, porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens, do contrário não tem força alguma enquanto o testador vive. Testamento significa a vontade, quem entende do direito, por favor me corrija se eu estiver errado, o Google me ajudou um pouco. Testamento significa uma vontade manifesta legalmente, ou seja, eu tenho uma vontade, eu vou lá no cartório e digo, quando eu morrer, eu vou deixar isso para... Hoje eu tenho a Maria e o Estevão, vou deixar isso para Maria e isso para o Estevão. Claro que geralmente quem faz um testamento é alguém que tem muitas posses. Mesmo que tenha só um filho, mas se ele quer distribuir as suas posses para outras pessoas, então ele vai lá, faz um testamento, para que, pensando, né, que, bom, vou fazer um testamento, vou dividir certinho, para que não haja briga depois. A gente sabe que não é isso que acontece, mas a ideia do testamento é isso, né, a divisão de posses. E ele apresenta aqui o Senhor Jesus como a figura de um testador, além de mediador, porque um testamento, como ele diz, ele só tem efeito depois da morte. Antes da morte, eu procurei essa informação e eu creio que no Brasil isso não tem. Se eu estiver errado mais uma vez, por favor, alguém pode levantar e me corrigir, sem problema. No Brasil, eu não creio que tenha um testamento que tenha validade enquanto a pessoa está viva. Mas, usualmente, de uma maneira mais comum, um testamento ele é válido quando a pessoa morre. Então, se o autor ele usou essa figura, provavelmente na época, essa mesma figura era válida. O testamento só era válido quando a pessoa, o testador, morria. Então, ele apresenta dois argumentos principais, para demonstrar que a morte de Cristo foi um pré-requisito essencial para a inauguração da nova aliança. E o primeiro argumento é que um testador deve morrer antes que um testamento possa entrar em vigor. Ou seja, era necessário que o mediador, que também era o testador, o nosso Jesus morresse. Era necessário que ele morresse, que ele padecesse, para que o testamento, de fato, entrasse em vigor. Segundo, o segundo argumento, uma morte era essencial para a ratificação da primeira aliança, portanto, é essencial para a inauguração da nova aliança do Novo Testamento. O autor, em Hebreus, ele faz constantes vai e vens, comparação, né? A antiga aliança, o templo, como é que era antes, e agora o novo templo. O sacerdote antes e o sumo sacerdote Jesus. O mediador antes, agora o nosso Senhor Jesus, mediador. Então, se na antiga aliança ele está dizendo era necessário derramamento de sangue, que os animais morressem, para que fosse feita a propiciação, ou encobrimento dos pecados, também agora é necessário
a morte era essencial nessa ratificação, nesse plano. O fato é que essa palavra grega, eu não vou entrar muito em detalhes, porque não sou muito versado em grego também, mas essa palavra utilizada aqui, ela também pode ser traduzida como aliança, e o próprio autor traduziu como aliança no capítulo 8, mas a intenção dele aqui, porque se for pensar em aliança é diferente de testamento, porque um testamento ele só é válido quando alguém morre. Uma aliança, necessariamente, ela não precisa que alguém morra para que ela tenha efeito. Fato é que quando o Senhor ele fez um pacto com Abraão, ele fez uma aliança com Abraão, e nenhum dos dois precisaram morrer para que essa aliança fosse concretizada. Mas ele usa a figura do testamento, porque ela também pode ser traduzida como testamento, para trazer ênfase à morte sacrificial de Jesus. Para deixar claro que o nosso Senhor ele precisava morrer, como na antiga aliança os animais morriam e o seu sangue era utilizado para propiciação. Ou seja, um pacto foi proposto por Deus Pai à humanidade por meio de um mediador, Jesus Cristo, seu próprio Filho eterno. Uma promessa de herança é feita ao homem e àqueles que entendem que houve esse chamado e que recebem a revelação pelo seu Espírito e atendem esse chamado, fazem parte da família do Senhor. A natureza, a razão pela qual então era necessário que Jesus morresse é tirada da natureza da aliança, que é a eternidade. Porque então, por que era preciso que ele morresse? Porque a natureza da aliança ela era muito superior à antiga aliança. É uma aliança eterna. Ela começa aqui, nessa vida. Apenas começa. Mas ela é eterna. Por isso que era necessário, por conta da natureza, a eternidade. Não teria força, então, esse testamento, não teria força esse pacto, essa aliança, se não fosse pela morte do testador de Cristo Jesus. Por isso que desde o início Deus, pensando já na eternidade, pensando no seu plano eterno de redenção através da vida do seu Filho, desde o início da aliança com o povo de Israel, ele já deixou claro que era necessária a morte de animais, que era necessário a morte. Ou seja, ele ratificou essa aliança para que o povo já olhasse para frente ou pensasse que haveria de vir um Redentor, deveria de vir um mediador, e que esse sacrifício de fato seria perfeito, seria superior, e não fosse mais necessário o sacrifício de nenhum animal. A aliança com Abraão foi ratificada, matando uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma pombinha e uma rolinha. E a aliança com o povo de Israel no deserto, da mesma forma, foi com o sacrifício de animais. Então fala que o Senhor Jesus ele utilizou esse método. Mas por que esse método, né? Por que a morte? Por que o sangue? Por que o sacrifício? Porque foi a forma soberana que Deus escolheu para se revelar a nós. Para que, como o apóstolo Paulo escreveu, não, para que seja loucura para os sábios, para o entendido. Por que alguém tem que morrer? Por que alguém tem que derramar o sangue? Porque esse foi o plano de Deus, o nosso Senhor. E do verso 18 ao 22, ele fala que no Primeiro Testamento foi dedicado, pelo que nem no Primeiro Testamento foi dedicado sem sangue, a aliança. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo, segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vocês. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, mas sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, nesses versículos ele vai descrever como é que Deus ratificou essa aliança por meio de Moisés. Deus então instruiu os israelitas, o povo de Israel, a dar um valor especial ao sangue, porque o sangue era sagrado, o sangue não podia ser ingerido. Então Deus, no povo de Israel, já estava, dizendo para o povo: o sangue é sagrado, o sangue não pode ser ingerido. O sangue, para que alguma pessoa pudesse ser redimida, ou seu pecado ser encoberto, era necessário derramamento de sangue. Então, em todo momento, Deus estava apontando para o Messias. Deus estava apontando para o mediador. Deus estava apontando para o sumo sacerdote. Deus estava apontando para Cristo. Jesus, então, ele não é comparado com Moisés, o grande pacifista do Sinai. Jesus ele é comparado aqui
nesse texto como uma vítima, como o testador, né, que tem que morrer. Jesus foi comparado com a vítima, com os animais que foram sacrificados. Como vítima da nova aliança, Jesus é o mediador, ou seja, o meio pelo qual as transgressões são removidas. Toda a purificação, tudo é por conta de Cristo Jesus. A purificação, então, na antiga aliança, ela estava relacionada àquilo que era externo. Existiam a purificação também com água, com fogo, ou seja, existia outro tipo de purificação. O sangue ele era utilizado para remissão ou para propiciação, como eu falei, para encobrir. Mas a remissão dos pecados, de fato, era feita somente com o sacrifício de animais. Só que, como a gente leu, o sangue de animais não pode redimir do pecado. O que eles estavam olhando e se atentando, e eu vou ser bem repetitivo, como eu fui até agora, para que isso fique bem claro para nós. Eles sacrificavam, olha só, se nesse sermão eu já falei inúmeras vezes que o sangue de Jesus, o sangue dos animais, estava apontando para Jesus, e que eu falei de novo que o sangue não podia redimir de pecado, somente encobrir o pecado. Imaginem vocês, o povo de Israel, um cidadão, durante toda a vida dele, desde a adolescência, quando ele tinha algum entendimento, até o final da sua vida, ele via sacrifício todos os dias e constantemente. E o que o Senhor queria deixar claro na mente dele é que aquele sacrifício, dado que tinha também um dia da expiação, um dia anual, o Yom Kippur, ou seja, além disso, todo ano era feito um sacrifício para a remissão de pecado, mas a consciência deles não ficava, eles ficavam com a consciência pesada, porque o sangue de animais não aplacava o peso na consciência, o medo. Então Deus de fato estava apontando para aquele que haveria de vir. O próprio Senhor Jesus se descreve como vítima nesse plano, lá em João 14, né? Então tomou o cálice e disse: bebam do meu sangue, esse é o sangue da nova aliança e é derramado por sacrifício de muitos. Essas palavras foram usadas na instituição da última ceia, né? O nosso autor ele não faz essa relação com o sangue de Cristo aqui, com a última ceia. Mas a morte de Jesus, o sangue dele, está relacionado direto à última ceia, porque o intuito do autor aqui é resgatar a memória dos seus conterrâneos, dos israelitas. Para que, antes era feito sacrifício com animais, agora o sacrifício de Jesus ele é perfeito. Precisa ser feito uma vez só e está feito. Uma vez só. Nós, olhando já para o plano de redenção completo, porque a revelação terminou em Jesus, a partir dele não existe mais nenhuma nova revelação. Então, terminando em Cristo, a gente olha para trás e entende. E a gente aplica, como ele explicou, a gente bebe do fruto da vide e a gente come do pão, relembrando a sua morte e relembrando a sua obra redentora. E por fim, meus irmãos, eu quero partir para as aplicações. Eu queira a banda, se quiser vir aqui, eu já estou quase terminando. Ou seja, o desequilíbrio no cosmos, como eu disse no começo, que tem algumas... Eu gosto muito dessa forma que alguns autores utilizam. O desequilíbrio no cosmos só entrou em vigor por conta do pecado e a partir daí entrou a morte. Só que hoje, eu e vocês, nós podemos recorrer a um mediador perfeito. Hoje a gente não precisa sacrificar animais. Hoje a gente pode recorrer a Cristo Jesus, o mediador perfeito, para o perdão de pecados, para a salvação eterna, e para que naqueles momentos onde a gente errar e a gente vê a nossa consciência perturbada, a gente pode chegar diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração humilde, pedindo graça e misericórdia no tempo oportuno, porque ali nós vamos encontrar graça e misericórdia por causa do sacrifício de Cristo. Hoje nós somos gratos a Deus pela vida do seu Filho. Ou nós devemos ser cada vez mais gratos a Deus, fazendo esse comparativo, sabe? Lembrando dessa diferença, dessa semelhança, ou desse comparativo, do quanto que o sacrifício do Senhor foi superior, dar graças a Deus. E se hoje nós temos um mediador perfeito, por que a gente recorre a outros meios para aliviar a nossa consciência, para buscar prazer, para buscar felicidade, para buscar alegria? A gente não precisa recorrer a nenhum outro. Hoje nós temos o sumo sacerdote de uma ordem superior, nós temos o mediador perfeito de uma aliança nova e nós temos o sacrifício perfeito. Hoje nós temos em conhecimento e entendimento. Nós não precisamos recorrer a nenhum outro meio
para aplacar nossa consciência, para que a gente encontre felicidade, porque Cristo Jesus é a perfeição de Deus revelada. O sangue de Jesus nos dá acesso ao Pai, mediante nosso arrependimento, mediante a nossa humilhação, reconhecendo a vida e obra de Jesus. A partir daí Ele traz a verdadeira paz de consciência, aquela paz que o mundo não pode dar, como o Senhor Jesus falou. Nosso papel, portanto, é olhar para Cristo e reconhecer nele o Senhor, o nosso Salvador. Reconhecer que a partir do convencimento do Espírito nós podemos nos humilhar todos os dias. Todos os dias. Era oferecido sacrifício pelos israelitas, o dia da expiação era uma vez por ano. Hoje nós podemos entrar confiadamente, de maneira confiante, diante do Senhor todos os dias, com o coração contrito, porque Ele já pagou de maneira efetiva a nossa culpa lá na cruz. Nós temos acesso ao Pai por causa de Cristo, e Ele está entre nós no sentido de em nós. A gente não pode olhar para a antiga aliança e querer judaizar algumas coisas, né? Por exemplo, a presença do Senhor, ela estava no Santo dos Santos, se manifestou como uma nuvem, como um fogo. Hoje Deus vive em nós. A gente não vem aqui para encontrar o Senhor. Aqui não é o altar, aqui é um palco. Porque agora existe uma mediação superior. Onde o Senhor Jesus entrou, o palco que Ele entrou, o templo que Ele entrou, é o céu. E é lá que Ele está nos esperando. Ele nos redimiu para que daqui a pouco, quando a gente se encontrar com Ele, Ele nos tome pela mão e disse: vem, bendito do meu Pai, para a herança que eu preparei para ti. Então a gente não precisa nos preocupar com essa mediação, porque nós temos Cristo. Nós temos Cristo. A realidade das coisas espirituais que nos esperam é muito superior a isso que a gente vê. Como eu disse, né? Parece não, né? Tudo que a gente vê na realidade, existe algo no lado espiritual, naquilo que a gente não vê. Então a realidade espiritual, ela é muito superior. Que a gente não perca tempo, sabe, com coisas pequenas, com medos pequenos, ou tentando aplacar nossa consciência, com coisas inúteis, com coisas fúteis, mas que a gente descanse no nosso mediador, no sacrifício de Jesus, o nosso Redentor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias. Senhor, que Teu Santo Espírito tenha liberdade de continuar falando nos nossos corações. Não só hoje, mas hoje, amanhã e depois. E que a gente não se esqueça, Senhor,